Um policial civil pilotando sua moto pela periferia da cidade de São Paulo, com o seu filho na garupa, é abordado por um marginal, um verme da sociedade, um psicopata, uma desgraça na vida humana. É abordado por um bandido armado que dispara contra o policial sem conhecer quem é, sem saber quem é, para roubar seus valores, para roubar suas motos, celular. Esse é o tipo de habitante, esse é o tipo de humano, esse é o tipo de ser humano que habita esse país. É um país habitado, em sua maioria, por marginais, imundos, vagabundos, e que na sua maioria das vezes são esses habitantes dessas favelas, dessas periferias imundas e nojentas. Então o policial civil andando de moto com seu filho foi abordado por um vagabundo que já chegou atirando. Durante a troca de tiros, o policial civil reagiu e alvejou o bandido. Porém, o seu filho de 10 anos foi atingido no peito e faleceu. E morreu, faleceu, morreu, vítima dessa trocação de tiro. Quando um vagabundo, ele tem a audácia de atentar contra um próximo para subtrair seus valores, esse tipo de pessoa não tem mais recuperação. É uma pessoa doente, é uma pessoa que tem que ser retirado permanentemente do convívio da sociedade. Porém, o que acontece? Aí vem a desgraça que é os poderes institucionais desse país. Esse marginal em questão, um marginal da favela, um vagabundo, né? Um marginal, uma pessoa que não merece estar no meio da sociedade. Esse indivíduo que abordou o policial civil para assaltar, só nesse dia ele já tinha feito mais de 5 assaltos na rua, abordando vítimas e subtraindo seus bens. Porém, pior que isso, é que esse marginal, esse bandido, já tinha mais de 30 ocorrências no seu nome. Ele já tinha mais de 30 fichas. Ele já era reincidente mais de 30 vezes no sistema carcerário e judiciário. Então, aí está o problema. Esse sistema judiciário desse país, ele liberta psicopatas, ele livra psicopatas maníacos, marginais dos presídios. Ele liberta, ele solta. Então, o sistema judiciário, ele é responsável também por todas as malignidades e perversidades que acontecem nas áreas urbanas deste país. Porque nós temos um país que é habitado, na sua grande maioria, por marginais, bandidos, criminosos, que está no seu sangue já esse tipo de comportamento, ser marginal, ser safado. Então, isso é um problema psiquiátrico, psicológico. E essas pessoas, elas executam suas ações contra outras pessoas, trazendo prejuízos, trazendo traumas psicológicos a pessoas,
muitas das vezes pessoas honestas. E mesmo essas pessoas sendo presas pela polícia, o sistema judiciário liberta essas pessoas depois de algum tempo. Então, o sistema judiciário desse país, a justiça nesse país, é totalmente injustiça, né? As histórias de caos e tragédias e desgraças numa sociedade pútrida e habitada por marginais é a consequência de um judiciário conivente com o tipo de gente que habita esse país, com o tipo da população. Esses ratos de esgoto que são criados, que são nascidos, né? São paridos nessas favelas, nessas periferias, nessas comunidades, e que são criados já num ambiente marginal, criminoso, por seus pais criminosos, e automaticamente esse indivíduo ele adquire essa personalidade criminosa. Quantos milhões de pessoas com esse perfil tem nesse país? Vejam o que acontece em grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro. Quando uma pessoa comete um assalto, é porque ele tem a audácia. Ele sabe, ele tem conhecimento que as chances de sucesso em sua emboscada, em seu crime, são grandes. Por quê? Porque ele sabe que terá pouca reação. E então ele comete esse tipo de ilícito. Por pura vontade própria, por pura escolha. Por quê? Porque ele é um safado, é um marginal, é uma pessoa marginal, uma pessoa bandida, uma pessoa criminosa, com um perfil maligno, uma pessoa maligna. Esse tipo de indivíduo não pode mais circular no meio da sociedade. É uma pessoa sem recuperação. E uma pessoa que comete um assalto, que comete um sequestro, que comete um estupro, que comete um homicídio ou um feminicídio, como agora a nova palavra do momento, uma pessoa que rouba, assalta, agride, esse tipo de ser humano tem que ser encarcerado para o resto da vida na sociedade. Porque isso irá inibir próximos casos. Porque as pessoas, o ser humano em si, é maligno, perverso, né? Então, quando o judiciário é conivente com esse tipo de comportamento, com esse tipo de pessoa, o resultado está aí nas ruas. Pessoas com 40 passagens, 50 passagens, 30 passagens, ou seja, foram presas 30 vezes e o judiciário conivente, covarde e apoiador desse tipo de pessoa liberta, solta para trazer o caos e a tragédia na sociedade. Então, esse garoto de 10 anos de idade é mais uma vítima inocente de uma sociedade pútrida, imunda, safada, criminosa e marginal, resultado de sua população, que é uma população imunda, nojenta, pútrida, criminosa e marginal, apoiado por um sistema judiciário conivente e que parece dar apoio a esse tipo de marginal para que possa empobrecer e apodrecer a nossa sociedade, trazendo caos e insegurança em nossos grandes centros urbanos. Isso é o Brasil como nação, um país de injustiças, né, que trazem caos e tragédias na sociedade e nas comunidades e na população.